Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Universo Generalista. Meu nome é Bruno Marcelo Rodrigues. Meu nome é Caio Rux Pirandelli e hoje a gente falou com a Carolina Kesser sobre arqueologia. Então a gente começou o nosso papo falando sobre o que é arqueologia. Depois a gente passou por o processo de se tornar um arqueólogo hoje, se mudou ao longo do tempo, se hoje é diferente do passado, ou quando a Carol começou na área. Quais as possibilidades de atuação de um arqueólogo hoje no Brasil. Falamos também sobre escavação, análise e interpretação de materiais enquanto atuação dos arqueólogos, se o arqueólogo faz de tudo um pouco ou se especializa em alguma dessas áreas. Falamos sobre outras áreas que trabalham juntamente com a arqueologia. Falamos sobre as diferenças entre a arqueologia pré-histórica e a arqueologia clássica. A gente conversou sobre como são organizados e disponibilizados os achados arqueológicos em geral para pesquisa aqui no Brasil, se tem acesso aos materiais físicos ou se só tem acesso a algum tipo de banco de dados. Enfim, a gente explorou isso de forma vasta com ela. Falamos sobre a cerâmica na arqueologia, por que é um material tão presente nos estudos arqueológicos. E, por fim, a gente foi mais a fundo na área de pesquisa da Carolina Kesser, que é a Grécia Antiga. Então, falamos sobre os vasos, sobre questões culturais em torno dos vasos gregos, o trabalho dela com metodologia de atribuição dos vasos gregos e, por fim, a gente bateu um papinho sobre tecnologias, o impacto de novas tecnologias na área dela. É isso, agora o Bruno vai passar o currículo da Carolina Kesser. Bom, a doutora Carolina possui graduação em História pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, mestrado em Arqueologia pela Universidade de São Paulo, doutorado em Arqueologia também pela USP e pós-doutorado em Arqueologia pelo Museu de Arqueologia e Etnologia também da USP. Também tem pós-doutorado em História pela Universidade Federal de Pelotas. Ela é coordenadora e pesquisadora associada no Laboratório de Estudos sobre a Cerâmica Antiga da Universidade Federal de Pelotas e professora permanente no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Pelotas. Bom, é isso. Antes de iniciar o nosso podcast, esse episódio, não esquece de, quem está assistindo a gente no YouTube, curtir, seguir e ativar o sininho de notificação por lá. Ou se você está escutando a gente também pela plataforma Spotify, não esquece de seguir a gente nessa plataforma para receber as notificações dos novos episódios. Bom, é isso, pessoal. Fiquem aí com o nosso episódio. Olá, Carol Kesser. Primeiramente, obrigado por aceitar nosso convite para bater esse papo com a gente. Bem-vinda ao nosso podcast. Olá. Bom, eu começo falando um oi, muito obrigada mesmo pelo convite, pela oportunidade e pelo prazer de vê-los aqui, o Caio, que eu vi uma vez ao vivo, e o Bruno, que estou conhecendo agora. Então, obrigada mesmo por deixar eu participar desse projeto maravilhoso de vocês aí. Feliz. Prazer é nosso. Nossa, valeu. E, Carol, a gente sempre começa com um histórico, né, de quem a gente está conversando. Então, a gente queria saber de você como é que foi o processo seu para até cair na arqueologia, né? Como é que foi o seu caminho até acadêmico, se foi um caminho bem linear, que você já tinha isso em mente, ou foi uma coisa que você foi chegando depois? Enfim, conta pra gente. Então, a minha trajetória, assim, a gente vai um pouquinho lá para trás, né? Uma história antiga também, a minha, assim, porque eu fiz a minha formação lá no finalzinho dos anos 90, né? Então não existia, quer dizer, existia um curso de arqueologia no Brasil que era no Rio de Janeiro, de formação em graduação mesmo, né? Um bacharelado, na Estácio de Sá, lá no Rio de Janeiro. Era a única formação em graduação que tinha na arqueologia. E bem, eu sou de São Paulo, né, e entrei na faculdade muito novinha, assim, terminei mesmo na época o terceiro colegial, assim, tinha de 16 para 17 anos, então me mudar para o Rio de Janeiro, fazer uma faculdade particular, era algo bem complicado aqui em casa, né, e procurando aquelas coisas de guia do estudante, nossa, isso daí é bem arqueológico, já que a gente vai falar, né, sobre isso. A alternativa que me pareceu mais interessante seria fazer história. E essa ideia de fazer história também tinha um pouco a ver com uma professora de história que eu tive no colegial, que era excelente, assim, e eu achava que era um caminho natural, né, que era uma coisa que estava muito ligada à outra, porque ela usava muitas coisas de arqueologia nas suas aulas, assim, né, ela dava aula de parte mais antiga mesmo, a clássica, né, então ela usava muito exemplo de arqueologia. E eu queria fazer arqueologia, eu não sei pontuar quando que eu queria fazer isso, eu não sei se tem a ver com Indiana Jones, eu não sei se tem a ver com várias coisas, assim, mas eu queria muito mesmo fazer arqueologia, sabendo que ia ser tão difícil, né, de me mudar de estado e tal, eu falei, então vou na história, claramente é o caminho suave para tudo isso.
E, obviamente, não é, porque são duas disciplinas que são diferentes mesmo, elas são irmãs, elas estão ligadas, elas nascem ali no mesmo contexto, mas são duas disciplinas muito particulares, né? Mas eu fui para História, eu fui fazer a minha graduação no interior de São Paulo, no fim nem era tão longe, tão perto como o Rio e São Paulo, é a mesma coisa, né? Tem umas 5 horas de distância igual. Só que era uma universidade estadual, então a questão mesmo de poder me manter era mais tranquila nesse caso, né? E aí eu tive uma sorte que no segundo ano entrou uma professora que tinha feito esse caminho, eu não conhecia outra pessoa até então que tivesse feito história na graduação e migrasse na pós-graduação para arqueologia. E ela também era professora de antiguidade clássica, que era um negócio que eu achava sempre muito bacana, muito interessante. Então ela foi a minha orientadora do TCC, né, do trabalho de conclusão de curso, e meio que foi me orientando para ir por esse caminho, né, de procurar fazer a especialização ou a pós-graduação em arqueologia que tinha aqui na Universidade de São Paulo, no Museu de Arqueologia e Etnologia. Então, até meados ali dos anos 2000, esse era o caminho normal que as pessoas que são arqueólogas no Brasil acabaram seguindo, né? Fazia uma graduação, fosse em história ou em alguma outra área também, porque né, a gente vai falar um pouquinho, a arqueologia é super interdisciplinar, então a formação ali ela não era a parte mais que impossibilitasse uma pessoa de cursar arqueologia, porque essa parte se faria na pós-graduação e aqui em São Paulo. Depois esse curso do Rio de Janeiro acabou fechando ali em 2002, 2003, e já tinha o nível de pós-graduação também no Museu Nacional do Rio de Janeiro, né? Então, inicialmente, a formação em arqueologia era na pós-graduação. Eu não sei precisar agora, mas talvez ali por volta de 2005, 2006, começam a ter os cursos de graduação em arqueologia, e hoje a gente tem, acho que pelo menos 14 cursos de graduação no Brasil todo, né? Então a gente tem desde o sul até o norte, né? Então tem em Roraima, tem no Amazonas, tem no Pará, tem no Nordeste em várias faculdades, né? Em Pernambuco, tem na Bahia, tem, eu acho que em Minas também, tem no Rio Grande do Sul. São Paulo que não tem uma graduação em arqueologia, interessante, assim, tem a pós-graduação e tem um início de tentativas ali, mas a USP mesmo não tem, né? A Unicamp também parece que não tem o curso, mas tem né, algumas disciplinas e uma linha em arqueologia, mas é mais ou menos assim. Hoje, quem quer cursar arqueologia desde o início tem a graduação também, e depois as especializações e a pós-graduação. Então, meu caminho foi esse, né? Foi começar lá na história, desde a história já trabalhar com arqueologia clássica, eu vou chamar assim, mas a gente depois define melhor, e com o objeto que eu estudo até hoje, né, assim, que começou lá no meu TCC, né, tentar fazer uma aproximação de fontes escritas e fontes materiais, né. Então... E, Carol, quanto a essa parte da graduação, mesmo quem, por exemplo, você falou que em São Paulo não tem graduação, mas o pessoal que faz história ou faz um outro tipo de graduação, ela pode ainda ir para a arqueologia depois, né? Não tem essa necessidade de fazer a graduação ou hoje é exigido uma graduação em arqueologia para adentrar a área? Então, não necessariamente, né? Assim, não tem essa exigência da continuidade. O que acontece é que parece que agora, como é mais simples entrar numa graduação, você já começar a sua formação, acaba sendo mais interessante, assim, porque tem muitas disciplinas da pós-graduação que acabam não contemplando certas partes mais técnicas ou então algumas especialidades, talvez, assim como as graduações podem ter, né? Porque quando começaram os cursos de graduação, a ideia também foi ter uma abrangência maior de especialidades dentro da disciplina, do curso de arqueologia, né? Porque tem muita coisa, eu comentei ali da interdisciplinaridade, então a gente tem algumas possibilidades, assim, mais de teóricas, questões de métodos e etc., mas também uma abordagem, por exemplo, das biológicas ou então da geologia, e aí se permite, talvez, né, que tragam professores ou estudiosos ou pesquisadores mais especializados. Então, na graduação, acaba sendo possível formar um currículo mais abrangente, assim. Mas, de qualquer forma, né, a pós-graduação, ela acaba também trazendo outras possibilidades, assim.
É que eu fiz um tempo que as possibilidades, elas eram, elas tinham, a gente tinha mais dinheiro, talvez, a gente tinha, né, um começo de formação, então a gente tinha algumas coisas que hoje em dia eu não vejo muito, com muita frequência, né, sobretudo os trabalhos de campo e etc, porque em um determinado momento no Brasil, a arqueologia de contrato começou a funcionar com muita com muito mais recorrência, assim, né? Que são empresas que oferecem o trabalho da arqueologia para grandes empreendimentos, por exemplo. Então, os campos começaram a ocorrer nesse tipo de contexto. E uma arqueologia mais acadêmica, de campo mais acadêmica, ela foi ficando cada vez mais restrita para certos projetos, né? E aí nem todo mundo, depois desse período que eu frequentei mais, né, na formação, os campos acadêmicos, não tiveram tanta oportunidade assim, né? Tiveram alguns outros tipos de formação, que daí também eu não tive algumas outras coisas, né, de disciplinas que hoje tem em alguns cursos. Mas não tem essa necessidade de você se formar em arqueologia para fazer a pós-graduação, qualquer um pode. Me lembro que na minha época, assim, sempre tinha muito historiador, muito pessoal das humanidades em geral, mas tinha médico, tinha dentista, tem biólogo, porque tem essas possibilidades todas, né, dentro das especializações, né, você pode trabalhar com coisas da antropologia física, por exemplo, né, então se precisa mesmo de médico, dentista, biólogo e assim por diante. Massa, Carol. Interessante. Acho que antes da gente poder adentrar nessa questão das áreas, né, das possibilidades de atuação, acho que é legal a gente caracterizar o que seria a área da arqueologia, até para o público poder ter uma noção maior e talvez tirar esse estereótipo, né? Pelo menos para minha área, por exemplo, fisioterapeuta, a galera acha que eu sou massagista, mas como que funciona a área da arqueologia, só para a gente conseguir desconstruir algumas Certo. coisas. Bem, primeiro a gente não escava dinossauro, Aham. ok? A gente não vai trabalhar com dinossauro. Talvez até possa um dia, né, com esse conhecimento, com a picareta, com trabalhar na terra, talvez possa, mas é uma área diferente. O arqueólogo, ele vai trabalhar aonde tem gente, com coisas, né, que a gente vai encontrar agência de pessoas, né, dos homens, até numa cronologia mais recuada, mas a gente não vai trabalhar exclusivamente com bichão, né, que não teve a contemporaneidade com a humanidade, com os homens e com as coisas que foram feitas pelos homens. E mulheres, desculpa, agora a gente está tentando também desconstruir o próprio discurso científico, né, que sempre deixou o homem, a história do homem, a pré-história do homem e tal. Então, volta e meia eu vou chamando as mulheres aqui para a gente também pensar que estamos falando de todos e todas, né? E então a gente não trabalha com dinossauro, mas a gente pode trabalhar com megafauna, por exemplo, que daí é contemporâneo da humanidade, né? Então aqueles preguiça gigante, tatu gigante, né? Esses bichões assim. E a gente trabalha tanto com os processos mesmo, né? Dessas sociedades, dessas comunidades, tentando entender como se organizam, como ocuparam espaço. A gente olha a paisagem, a gente olha as coisas que foram feitas ou manipuladas, né? Transformada pelas pessoas, né, por essas comunidades, por esses conjuntos de pessoas ao longo do tempo. Então, a arqueologia, ela basicamente mexe com coisas, trecos, negócios, troços, o lixo, às vezes, e também com o que sobra de algumas pessoas, né, porque a gente trabalha muito com contextos de enterramento, tanto para olhar, né, a parte mesmo de algo que a gente chama como mobiliário funerário, por exemplo, que é o que acompanha um enterramento, mas também com aquelas pessoas, né, que estão nesses contextos. A gente vai sempre tentar entender de uma maneira mais ampla, assim, como essas pessoas conviviam, viviam, se alimentavam, até chegar em umas questões assim mais culturais e sociais, né? Mas tudo isso incorporando desde da parte física, né, até uma tentativa mesmo de entender os processos mesmo, né, como essas pessoas entendiam o mundo e assim por diante. E pelas coisas dá para a gente saber alguma coisa, né? A gente faz muita comparação, a gente se vale, né? O arqueólogo, a arqueologia se vale dessas outras disciplinas também. Então, trabalha muito em conjunto com a etnografia, trabalha muito em conjunto com a biologia, com a psicologia, com
com todo mundo, né? O ideal é que realmente quando a gente está fazendo uma pesquisa, que a gente considere todas essas outras áreas como complementares ou assim, ou como e complementar também dá uma ideia de que está faltando alguma coisinha que a arqueologia vai só pegar um pouquinho. Não é, realmente uma interdisciplinaridade, é uma conversa além, né, da questão das humanidades apenas, aonde ela se encaixa. E além da parte técnica, porque por muito tempo também a arqueologia ela foi considerada como auxiliar da história e que um arqueólogo seria o cara que cava, tira objeto, limpa objeto e cataloga e pronto. E aí outras pessoas utilizariam, né? Então, não, é uma disciplina que precisa mesmo que esse especialista converse, leia e cada vez mais traga, né, a companhia de outras disciplinas para poder fazer, seja um modelo, uma explicação, um entendimento um pouco mais interessante, talvez, né, além do objeto só, além daquele local em que está sendo trabalhado. Legal. É bem interessante, é algo coletivo, Sem assim, é uma dúvida. coisa Sim. grande. É extremamente complexo, né? Extremamente complexo, né? Tem muita outra disciplina em paralelo aí para atuação, né? E até entrando nisso que você tinha comentado, Carol, da atuação mesmo, né? Como é que está a atuação hoje no Brasil, até para explicar melhor o que você falou anteriormente, dessa atuação pelo setor privado, foi isso que você falou? Só para entender hoje quem entrar para a área da arqueologia, quais são, que tipo de As atuação tem possibilidades. disponível, ou as possibilidades, ou que não tem mais e que costumava ter, né, que fecharam portas e que, enfim, a gente sabe do problema da ciência no Brasil, né, cada vez menos recursos. Enfim, pode explorar um pouco isso para quem é novinho e está pensando aí em adentrar na área. Bem, a gente tem, né, enfim, pensando nessa área como imprescindível para a gente saber uma série de coisas, desde quando eu comentei sobre a paisagem, por exemplo, a gente saber aonde tem uma área arqueológica, aonde que as pessoas de antigamente, vamos dizer assim, bem, né, bem mais para simplificar mesmo, as pessoas andaram, o que elas faziam, né, ali, que locais que elas alcançaram dentro do território, assim, a gente acaba precisando de instâncias maiores, né, do governo mesmo, assim, para deixar, né, que a gente mexa nesses locais. Então, a gente tem o Instituto, né, de Patrimônio Histórico e Artístico, IPHAN, que é uma das instituições mais altas, assim, de permissão e regulamentos, assim, para áreas arqueológicas, né? A gente trabalha com autorizações a partir do IPHAN, né? Da União e tal, para a gente poder mexer nos locais. Não é simples assim, ir lá cavocar e tá tudo bem. Então, existem uma série, né, de papeladas, de burocracia, de projetos, de financiamentos que vêm por essas instâncias do governo mesmo, né? De permissões para poder fazer um trabalho arqueológico. Então, esse instituto, né, e os ministérios, seja da educação, da parte mais enfim, de agro, essas coisas, elas têm pessoas envolvidas na questão arqueológica, porque a gente já parte do princípio que o Brasil, né, mas isso se estende para os outros países, para os outros lugares, com outras instituições também, mas parte do princípio que toda a área é arqueológica, que tinha gente morando ali, então o potencial arqueológico de muitos lugares é muito grande. Quando se vai fazer algum tipo de empreendimento, precisa estar liberada essa área para que não se destrua o registro arqueológico de tal local. O IPHAN, então, que é um cargo público, ele tem concursos, né, de técnicos arqueólogos para justamente fazer a avaliação de determinados projetos e de determinadas atuações mesmo de escavação, assim, no local mesmo. Para você mexer na terra, precisa ter uma autorização. Existe a área acadêmica, né, a área de pesquisa, ela ainda continua, a gente tem todas essas dificuldades de financiamento, de bolsa, enfim, né, que acontece dentro da universidade, porque a área acadêmica trabalha sempre junto a uma instituição de ensino, porque a gente precisa de locais de salvaguarda de material, então um laboratório que vai receber um material de local escavado, um museu que vai guardar, né, esses objetos também, e que vai acabar trazendo um pouco mesmo desse trabalho de pesquisa só,
né, só entre aspas, né, mas que vai trabalhar sei lá, com teses, enfim, dissertações e tal. Então, a gente também tem a área acadêmica funcionando ainda normalmente, né, mas a gente tem esse probleminha do financiamento, né? Então, você tanto pode ser docente em alguma universidade, como um pesquisador, como um técnico de laboratório, se naquele local, né, tiver um acervo e etc. E a parte privada que eu comentei foi justamente, né, essas empresas que começaram a fazer os trabalhos para esses grandes empreendimentos. Então, vai fazer um metrô na cidade, aí precisa ir lá ver se aquele local em que vai se fazer uma escavação muito profunda e etc., não atinge camadas arqueológicas. Normalmente, esse trabalho é feito por empresas, porque precisa de muita mão de obra, precisa de material muito grande, que, por exemplo, a universidade não teria, e o indivíduo, né, um autônomo, também não, porque existem trabalhos muito pesados, né, que precisa de trator, escavadeira, mão de obra, muitas pessoas envolvidas. Então, esse setor privado, nesse caso, são essas empresas que têm todo o trabalho mesmo de gerência ali de mão de obra, de trabalhador, um arqueólogo responsável, e que ele monta os projetos e faz todo esse caminho novamente, manda para o Instituto, né, para o IFAM, que vai liberar a área, para IBAMA, para isso, para todas essas instâncias que trabalham com o território. E aí depois tem um financiamento super grande do empreendimento, e aí se faz esse resgate, né, esse que a gente chama de resgate do local, do material e etc., para liberar a área, e aí o tal do grande empreendimento poder ser feito. Existem algumas possibilidades acadêmicas dentro desse trabalho de empresa mesmo. Existem as pessoas que vão se movendo por esses locais para trabalhar com arqueologia, então faz um mestrado, daqui a pouco trabalha um período numa empresa, e tem os concursos normais, concursos públicos de docência, né? E eu acho que basicamente são essas possibilidades, assim. Então, mesmo você fazendo a graduação, fazendo a pós-graduação e etc., não é mais necessário ficar concentrado na área acadêmica, porque antes a gente tinha basicamente pesquisa, né? E depois acabava que cada um que fosse seguindo a sua carreira, às vezes tinha que voltar para a origem, por exemplo. Eu fiz história, depois arqueologia, mas aí eu volto para a história para dar aula, porque não tinha aonde o arqueólogo se colocar. Hoje tem possibilidades. São ainda um pouco restritas, mas são essas as possibilidades mesmo de trabalho, né? Entendi. E tem até uma curiosidade, assim, né? Tem algum problema, por exemplo, tem algum problema em termos de achar algum sítio arqueológico? Vamos dizer que tem um empreendimento e aí tem se acha algum resquício arqueológico ali. Isso embarga a obra? Tem, por exemplo, tem empresas que teriam interesse em não ter esses achados ou evitar esse tipo de achado, porque pode embargar ou pode, enfim, atrasar obras, enfim, sei lá, é Brasil, né? Então, tô falando assim tipo, se é respeitado, quanto isso é respeitado, né, enfim. Quando são esses empreendimentos muito grandes, muito importantes, que vão ter um impacto muito grande no local, e não só o impacto arqueológico, mas também da fauna, da flora, eles são muito mais controlados ou controláveis, vamos dizer assim. Embora a gente, para falar em questões políticas e financeiras, seria uma outra conversa bem dolorida, assim. Mas vamos pensar nessa parte mais da agência do arqueólogo, né? Da atuação dele nesse momento. A gente precisa começar a entender que o arqueólogo ele não é só o nerd da biblioteca ou o cara que vai cavar. Ele tem uma importância social assim muito muito grande, porque a gente tem trabalhado cada vez mais em contato com comunidades para mostrar para as pessoas a importância desse conhecimento dessas antiguidades que a gente tem. E é aí que eu acho que a gente se defronta com um problema maior, que daí entra no problema político justamente, porque o arqueólogo ele praticamente trabalha com as questões identitárias e com as questões de fundações, né? Vamos dizer assim. Então a gente sempre trabalha com certas sociedades ou comunidades que hoje em dia a gente apaga mesmo. Então a gente prefere que continuem apagadas para a gente não ter os nossos problemas de territórios. Assim, eu tenho uma grande fazenda
eu não quero que vão mexer nisso, porque vão descobrir que isso daí tem coisas importantes que vai voltar para a União, por exemplo, porque é um patrimônio nosso, não é um patrimônio da minha família, por exemplo. Então, isso é um grande problema. Quando a gente fala desses outros territórios, por exemplo, precisa fazer um empreendimento importante para a sociedade de hoje. É importante você abrir, sei lá, novas linhas do metrô, é importante você fazer uma hidrelétrica, é importante você fazer uma linha de energia. Você tem que fazer o resgate arqueológico, pelo menos para pontuar e marcar que aqueles locais têm o registro, né? Que ali a gente tem essa importância, esse patrimônio do passado também. Mas a gente não pode ficar muito arqueólogo purinho, brigando assim, porque isso impacta na vida atual das pessoas. Então, é um trabalho que o arqueólogo, no fim das contas, né, os arqueólogos no geral, e todas as pessoas que trabalham nesse meio, tentam fazer o meio de campo, assim, porque não dá para salvar tudo, né? A primeira coisa que a gente aprende é que toda escavação é uma destruição. Você escavou, tirou as coisas do lugar, acabou. Se você não registra direitinho, é como se aquilo não tivesse existido. E na história da arqueologia, a gente passou por muito tempo tentando aprender a fazer o registro mesmo direitinho, né? Então, poder estudar e tal, e fotografar, desenhar, fazer todas essas partes do registro arqueológico. Só que a gente precisa mostrar para as pessoas que isso é importante. E, às vezes, a parte educativa, a parte da conversa com as pessoas, ela passa por alguns vieses complexos, assim, que são as partes políticas mesmo, que a gente vai entrar numa discussão sobre a própria educação, que as pessoas não têm noção dos valores dessas coisas. São coisas que estão lá, que ninguém nem sabe, nem está vendo, não consegue já fazer foi, uma né? que já foi, e que a gente não consegue fazer, às vezes, uma ligação direta com a nossa própria identidade, saber que o que está ali, por mais que seja de 1000 e tantos anos atrás, tem sentido para a gente hoje, faz parte, de certa maneira, da nossa construção enquanto, né, pessoas desse país e assim por diante. E como a gente também não tem uma política, né, da educação assim muito bem feita para entender que um museu não é um lugar que só guarda um monte de coisa que a gente vai, olha e vai embora, que tem todo um processo mesmo de escolha, né, do que vai, do que não vai ficar exposto, do que vai ser colocado em outros locais só para estudo e assim por diante. Parece que é algo muito perfumaria, vamos dizer, né? É algo que não precisa ter essa atenção toda. E, lógico, é um território gigantesco, a gente não tem mão de obra suficiente, a gente tem esses problemas, então, uma empresa tal que está com medo que vai embargar, então dá um jeitinho, a gente faz... As coisas, elas normalmente são certinhas, assim, elas passam por toda a burocracia, por liberação do local ou não, mas a gente sabe que, assim como outras áreas da nossa vida normal, assim, passam por alguns probleminhas, assim. Então, bota fogo mesmo ali, tudo bem, aí, né, estraga o lugar, não dá para fazer exatamente o trabalho direitinho, então, não tem nada, pronto, né, então pode fazer a obra. Então, existem todas essas coisas, é um trabalho meio duro mesmo, o arqueólogo mais burocrata que tem que lidar com essas liberações, e o contato depois, né, o que você faz depois com isso? Você vai enchendo uma instituição de caco, de coisas lá e deixa lá, não passa isso para as pessoas, não explica o que acontece com esse material e por que foi importante mexer naquilo naquele momento, né? Então, no fim, o arqueólogo ele tem assim um monte de trabalho para ser feito, que às vezes ele não consegue viabilizar, dependendo de qual é a parte que ele está envolvido, ele tem mais ou menos possibilidades de conversar com a grande empresa ou conversar com a população, e ainda tem esse lugar meio mal visto, né, do cara que fica lá pincelando as coisas enquanto a vida continua, né? Então a gente ainda tem uma série de preconceitos, a gente tem uma série de preciosismos acadêmicos que ficam nesse meio de caminho, assim. Sim. Então, entre você escolher fazer uma pesquisa e você escolher tratar com a burocracia, é sempre complicado, né, para conseguir assim um financiamento para pesquisar ou passar por todas essas etapas assim que são mais complicadas mesmo do ponto de vista do cotidiano de uma sociedade, né? Acho que todo mundo já se deparou com
por exemplo, o metrô, quando estavam as obras sendo feitas, né, nas linhas do metrô em São Paulo, dando um exemplo aqui de São Paulo, de ver, às vezes, aquilo fechado por muito tempo e reclamando, não faz, não vai para frente, e as pessoas precisam daquelas linhas funcionando, mas o trabalho, ele, por mais rápido que a gente tente fazer, leva tempo, porque você não pode simplesmente tratorar o espaço que está ali, né? E também não dá tempo mais de ficar com minúcias, então tem que se escolher um método bem claro e bem prático da análise daquele local, escolher um local para ser como se fosse o local para se tirar o material que tem mais, enfim, que vai caracterizar melhor aquele sítio, e fazer outros tipos de métodos mais rápidos, assim, de monitorar a área, dizer que tudo aquilo é um sítio arqueológico, fazer um bom relatório e liberar a área. Então é sempre meio... é sempre dolorido, mas assim, a gente faz desse jeito, assim como dá. Legal, Carol. Eu acho que agora a gente poderia entrar nessa questão sobre o período, né? A arqueologia, como que ela se diferencia conforme o período que está sendo estudado. Porque, por exemplo, eu e o Caio, a gente fez um curso de evolução humana com o Walter Neves. E ele trazia muitos exemplos práticos mesmo, que, tipo, eles conseguiam identificar um pedacinho de um osso do pé e aquilo gera um monte de informação. Como que é para vocês também? Dependendo do período histórico, vocês têm mais dados por conta realmente do processo de desmaterialização mesmo, da decomposição dos materiais? Como que funciona esses períodos aí dentro da arqueologia? Tá, então eu vou começar com uma história mais europeia, assim, para a gente pontuar melhor como que a gente acabou trabalhando, né, com a arqueologia. Começa, né, quando tem essa parte do interesse mesmo, com o que a gente hoje também já está ressignificando os nomes, assim, o que seria a pré-história, mas que hoje em dia a gente já não quer falar muito, né, sobre pré-história, porque parece que está envolvendo pessoas que não tiveram história, porque não tem, né, documentações, então a gente já não tem falado muito nesses termos. E dentro da Europa, enfim, ali, né, assim, quando, tirando esse momento pré-histórico e falando um pouco do que seria mais histórico, pois tem registros escritos, a gente tem um grande interesse, né, em determinados locais ali, que estariam mais ou menos ligados à formação dos Estados Nacionais Europeus. Então, isso está começando ali, finais do 18 para o 19, enfim, mais adiante a gente vai ver a arqueologia se fortalecendo mesmo como uma disciplina e que vai tentar encontrar no passado, né, as suas justificativas para serem os países interessantes, porque, sei lá, evocam a Grécia Antiga, por exemplo, as grandes coisas que aconteceram em Roma, o Império e etc. Então, esses discursos eles vão acontecer um pouco mais adiante para fortalecer a arqueologia, mas existem, claro, outros interesses e outras preocupações mesmo científicas para se estudar o passado, né? Então, essa ligação com a formação de Estado Nacional Europeu é muito pontual também. Existem outras necessidades do conhecimento que não passam, né, só por esse local, assim. Então, a gente tinha... a arqueologia, ela é feita desde a antiguidade mesmo. Os próprios, né, eu vou falar dos gregos, porque a palavra, né, a arqueologia vem deles ali também, né, do conhecimento da antiguidade. Eles mesmos já faziam, de ver coisas que estavam antes deles, né, e tentar entender da onde que vinha aquilo, e aí as mitologias e assim por diante. Mas, enfim, né, a arqueologia ela começa a aparecer, né, com maior interesse, então, nessas primeiras civilizações. Os nomes, eles vão mudando tanto, gente. Eu vou falando os nomes como a gente vai vendo na literatura, mas aí a gente vai fazendo sempre esse banho, né, de modernidade agora, aqui, de contemporaneidade, que não se usa mais algumas coisas, né. Mas essas grandes civilizações interessantíssimas do Egito, da Mesopotâmia, algumas ali também, da Grécia e de Roma, tem esse primeiro conhecimento do material, né, assim, de ver o que está aparecendo. Primeiro, uma parte muito óbvia, né, da arquitetura, de ver esses monumentos antigos, ou
coisas caídas, né? Então, templos que caíram, enfim, e ver tudo aquilo na paisagem e tentar se interessar por quem foi que fez tudo isso, né? Então, imagina um curioso ali da história da arte, né, que gosta de colecionar, que gosta de ver objetos bonitos, se deparando com uma pirâmide gigantesca no meio do deserto, se deparando com colunas incríveis em algum lugar. Então, isso tudo vai criando um interesse muito grande nesse antigo, né, como algo muito belo, criado por pessoas incríveis, né, não cotidianas, incríveis, que fizeram tudo aquilo junto com um conhecimento que veio dessa escrita, né, que vem desde a antiguidade mesmo, de registros mesmo, seja do teatro, da poesia, enfim, que vai dando um contexto daqueles locais. Então, a mitologia criou também muitos arqueólogos, proto-arqueólogos, a gente chama assim, porque eles estão procurando esses locais incríveis que aparecem nessa literatura, né, qual seja. E aí eles começam, então, a mexer nesses grandes restos, assim, e perceber que quanto mais eles vão fuçando e desenterrando aquilo, vão aparecendo outras coisas também muito interessantes. A gente pode falar desses contextos, assim, que encontra pedra preciosa, ouro, etc., que é muito interessante também. Então, a gente fala dos primeiros arqueólogos, né, como desenterradores, colecionadores, e a gente pode falar um pouquinho ladrão também, né, quando a gente vai falar, por exemplo, da Inglaterra, Itália, pegando esses materiais e levando para os seus territórios, né. Então, eles vão começando a colecionar todos esses materiais. Em um determinado momento se percebe que só tirar do lugar colecionar não está respondendo muita coisa, está criando realmente um contexto muito rico, muito bonito, muito interessante de materiais belos e colecionáveis. Mas aí, com a ciência, né, com aquela ideia mesmo de cientificismo, de tentar entender um pouco melhor as coisas, começa a se perceber que não adianta ser só belo, que o que também não é tão bonito assim, tem informação, e enfim, né, dá para a gente tirar outros tipos de ideias também desse material que está ali naquele contexto. A gente tem um material bem durável, né, assim, e que às vezes quase que independe do solo, né, que é a cerâmica. A cerâmica é um troço que fica no registro arqueológico, né, por causa da sua própria técnica de fabricação, porque é um material que começa com o barro, que está disponível em todo lugar, passa por um processo de queima, né, então o fogo é muito importante nisso, porque endurece esse material, e esse material ele fica no registro arqueológico por muito tempo, porque ele é muito resistente, diferente de alguns outros objetos ou outros materiais, né? Material orgânico depende muito do terreno, depende muito de como ele vai ficar dentro desses locais em que eles são deixados, né? Então, por muito tempo, a cerâmica lá, né, nos antigamente da arqueologia, era um material muito importante mesmo, né, para se observar. Só que a gente não usa, eles, tá? Mas os arqueólogos não usavam muitas técnicas físico-químicas, eles trabalhavam por estilo, eles viam como é que aquele material se comportava de acordo com os locais em que eram encontrados, se era uma tumba fechada, se era tantos metros abaixo do solo, o que aquilo estava em relação com outras coisas, e assim por diante. Então a cerâmica acabou sendo por muito tempo considerada na arqueologia uma palavrinha que também a gente não usa muito, né, meio esquisito, que é o fóssil diretor. Então, aquele que vai dizer aonde é que uma possível cronologia poderia ser entendida. A cronologia, ela tanto vai ser feita, então, né, como é que você vai datar as coisas? Ela tanto pode ser feita em relação a esse estilo, ou a esses métodos físicos que vão aparecer um pouquinho mais adiante, mas a gente não dependia, para a arqueologia clássica, por exemplo, de carbono 14, essas coisas que vão aparecer mais adiante e que vão ser fundamentais, então, para essa área de pré-história, porque daí a gente tem outra maneira mesmo de relacionar o material. E para datação também, então, né? Para datação também, né? Para datação, exatamente. Então, assim, a gente começa-se a observar, né, e por isso, de novo, a interdisciplinaridade. A gente tem, pela geologia, esse entendimento das camadas, né, de terra,
que vão se depositando, quem está mais em cima é mais novo, quem está mais embaixo é mais velho. Então a gente usa essa mesma ideia na arqueologia, que daí não são eras geológicas, né, enfim, de camadas muito longas, assim, mas tem essa sobreposição, então, de materiais diferentes, de terra, de construções, etc. Que é o que a gente chama de estratigrafia. Então, isso dá horizontes, então, de possíveis datações a partir desses tipos de material que a gente vai encontrar em cada camada. Então, inicialmente, falando lá da arqueologia clássica, do povo europeu que começou a ver isso pelo estilo, a gente começou a ver que era muito refinado esse tipo de estudo, né, de comparações, assim, entre uma quantidade de material assim, uma quantidade de material assado, o que era feito na decoração, que tipo de barro, falando da cerâmica especificamente. E daí a relação desse material possível de ser datado com as outras coisas que iam aparecendo. Então, aí a gente vai vendo, dentro dessas relações, como é que o material vai se transformando, se comportando, e enfim. Então, já aí, mesmo sem uma tecnologia, vamos dizer, sem ser com... esqueci a palavra agora, né, os aspectos físicos e químicos do material, só olhando essa diferença de estilo mesmo, a gente já vê o quanto esses estudiosos, eles eram muito interessados, assim, muito sabidinhos já, de como fazer esse tipo de comparação e que se precisava fazer essa comparação. Então, a arqueologia é o tipo da coisa que a gente não faz com um objeto só, a gente precisa ter uma série para ir comparando e aí podendo refinar mesmo esse conhecimento. Então, desde a antiguidade da arqueologia, desculpem, mas né, nessa arqueologia mais recuada, mais com métodos se formando, muitos estudiosos foram percebendo que tinha que se fazer um negócio muito bem controlado, fazer observações de conjuntos de coisas, comparações entre os materiais e controlar muito bem essa passagem de uma camada para outra, por exemplo, né, na estratigrafia. Porque a gente tem o acúmulo de coisas de terra, de sujeiras, enfim, que dá para ver, você vê as camadinhas mudando. Então, essas camadas, elas vão correspondendo a determinados períodos, a determinadas épocas também, e às vezes uma cronologia mais interna, né, coisas que estão acontecendo meio contemporaneamente, mas que são diferentes porque, sei lá, veio alguma coisa de um outro lugar, apareceu algo muito estranho, que dá para pensar, além dessas questões materiais, no sentido da terrinha que mudou, mas talvez já começar a pensar nessas trocas de intenções, trocas de conhecimento daquela época, trocas de pessoas, trocas de questões sociais mesmo. Por isso que a gente fala né, do aspecto não só técnico e prático da arqueologia, porque que a gente monta esses modelos todos, né? Coisas que aparecem e não deveriam estar lá, o que pode ter acontecido para estar um negócio que não tem nesse conjunto aqui? Será que foi alguém que chegou e trouxe e assim por diante? Aí a gente tem, para outros tipos de materiais, a gente acaba precisando mesmo de um outro tipo de análise para poder datar, por exemplo, né? E aí a gente vê que para esses estudos, então, de novo, entre aspas, de pré-história, etc., essas técnicas físico-químicas são muito mais interessantes, embora também para algumas categorias de material dê para fazer essas questões dos estilos também. Mas ela é mais segura, porque ela trabalha aí, né, com questões mais orgânicas. Então, datar o carvão de uma fogueira, porque a gente não tem outros registros para se comparar. Né? Datar uma ossada, por exemplo, porque daí a gente consegue mais ou menos estipular outros horizontes cronológicos, né? Então, existem muitas maneiras da gente datar os locais ali que a gente está trabalhando, mas a gente tem que lembrar que a gente tem muitos anos de arqueologia, então a gente tem muita comparando, a gente tem muito material estudado que pode ser relacionado com aquilo que a gente já está encontrando. Então, essa grande coisa do estilo que foi feita, sei lá, 400, 500 anos atrás, lá na Europa, cabe muito bem, por exemplo, para analisar a cerâmica brasileira, né? Porque a gente tem tipos de decoração, tipo de barro, tipo de técnica que podem ser aproximados. Então, hoje a gente não precisa mais fazer
tanto esforço assim para cavucar ali um lugar, encontrar um pote e falar, esse pote é Guarani, por exemplo, porque a gente já tem uma série de materiais já estudados, então a gente consegue colocar nesse horizonte cronológico essa categoria, essa classificação. A gente é muito de botar as coisas na gavetinha, né? A gente tem os nomes, a gente tem as datas e tudo, e isso a gente vai criando cada vez mais, né, informações para determinados locais. E aí, hoje em dia também, a gente acaba vendo que não é necessário mais abrir grandes escavações para entender muito o que está acontecendo naquele local, né? Porque, que nem eu tinha comentado, que escavou, destruiu. Então, às vezes, é mais interessante deixar o local preservado, fazer uma amostragem, por exemplo, fazer um poço, né, de teste, tirar o material, caracterizar aquele material e vida que segue, não abre mais aquele lugar, né? A gente também vai ter alguns problemas depois para manter esse local preservado, né? Às vezes a gente destrói o sítio arqueológico e não dá tempo de estudar, não dá tempo de nada, então deixa lá paradinho, a gente já tem muita informação sobre várias coisas, né? E aí, hoje em dia, são mais as surpresinhas, assim, quando a gente encontra algo muito diferente, que se faz todo esse processo, né, de Aí estudo. muda o processo mesmo, Aí né? Se é muda o alguma coisa processo. fora do padrão, fora de qualquer Isso. padrão anterior, aí fala, opa, aqui tem que tomar mais cuidado, Aí tem que porque ver bem. a gente não tem... Trata-se de algo novo, vamos dizer assim, né? Isso. Algo que não foi... que está fora das linhagens já... Que já tem conhecimento, né? Isso. Mas isso é bem raro hoje em dia, né? É raro porque a gente tem muita coisa, né? Hoje em dia, assim, quando a gente observa alguns museus, alguns laboratórios, a gente tem muito material que não foi ainda estudado, porque a quantidade não é pequena, né, gente? Assim, dependendo do contexto que a gente está, é uma picaretada e brota coisa. Então é muito difícil, porque eu vou sempre voltar na questão da interdisciplinaridade, porque ela é necessária, imprescindível e às vezes ela é completamente esquecida. Então, mas por quê? Não porque a gente não queira fazer, mas é porque às vezes não dá para fazer da maneira ideal. Eu vou dar um exemplo para vocês, assim, é mais antigo, eu não tenho acompanhado tanto, mas eu acho que continua mais ou menos a mesma coisa, assim, para esses contextos. Teve uma época, né, assim, quando eu ainda estava me formando, que eu acompanhava bastante. Eu nunca fui escavar no norte, eu nunca escavei na Amazônia, mas eu acompanhava os grupos de estudo da Amazônia. E a gente tem um professor aqui no Museu de Arqueologia, que é especialista na área, né, que fazia muitas escavações lá em alguns territórios da Amazônia. E eu me lembro que a gente via a fotografia dos colegas, assim, as quadrículas, a gente escava, né, a gente faz um gradeamento do local para ir controlando também os espaços que a gente vai escavar, porque senão vira uma bagunça, né? Existem os métodos e as técnicas de escavação justamente para isso, para se controlar o que se está fazendo. Então, normalmente, por padrão, se fazem aquelas quadrículas de 1 metro por 1 metro, quando é essa arqueologia mais longa, né? Quando não é essa coisa que tem que ser a toque de caixa para liberar. Essa mais de pesquisa, mais acadêmica e tal. Eu estou falando assim porque as pessoas falam assim, eventualmente. Uma arqueologia acadêmica seria essa de longo fôlego para a pesquisa mesmo do material. Então, normalmente é de 1 metro por 1 metro, porque é para a gente dar conta. Estamos nós três aqui num sítio arqueológico, cada um vai ter seu metro ali, né, seu quadradinho, e a gente depois relaciona o que está acontecendo nas nossas quadrículas ali. Mas eu me lembro de colegas trazendo foto, fui fazer a campanha lá no Amazonas e tal, e esse 1 metro por 1 metro era assim, imagina um monte de prato quebrado num espacinho assim. Impossível, mais de 5.000, 6.000 cacos escavados, que você só vê os cacos naquela hora, né? Se você tiver um material inteiro, outro, legal, mas fica aquela cacaiada empilhada. Então você não tem nem tempo de saber se você consegue remontar e se cada remontagem vai dar um indivíduo, né? Um vaso, por exemplo. Então é uma coisa tão enlouquecedora que, assim, o que você faz numa hora dessa? Você picareta a sua quadrícula e brota pedaços de coisas, né? Então é muito complicado, você tem que ter muita comparanda, você tem que ter uma coisa muito incrível e inédita para você conseguir parar naquele lugar e aí estudar tudo desde o começo. Então, por isso que essas coisas acabam sendo muito feitas também em biblioteca, né? O arqueólogo ele não fica só lá tirando coisa do lugar. E mais um exemplo, assim, então aí é de uma colega minha que é da Federal Rural de Pernambuco.
Ela tem trabalhado em um cemitério que descobriram, né, há uns anos aí, ela está trabalhando, e todo dia que ela vai lá escavar, ela tira alguns enterramentos, né? Então é um monte de gente que ela tira, né? A cada semana ela tem lá, sei lá, 15 enterramentos para levar para o laboratório. E esse é um exemplo interessante de se falar. O nome dessa pesquisadora é Caroline Borges, uma colega, uma boa amiga minha, então quem fuça no Twitter acaba vendo eventualmente algumas coisinhas ali, porque ela comenta sobre, né? É um trabalho muito complicado, porque ela está trabalhando em um local mais periférico, lá em Recife, num local que tem esse cemitério, que já foi escavado em outros anos, mas foi retomado agora, depois de muitos anos, né? Foi retomado esse trabalho, e ela dizendo o tanto que o trabalho do arqueólogo também é importante para mostrar para aquelas pessoas daquele local que tem vários problemas sociais, vários problemas de local mesmo, de falta de saneamento básico e etc., que o que ela está fazendo ali, cavando gente de 400 anos atrás, é importante, tem que ser preservado. Então ela comentou comigo assim que se chega no fim de semana e eles não terminaram alguma coisa, eles nem escavam, porque ela sabe que quando chega na segunda-feira, vai ter lixo, vai estar quebrado, porque as pessoas vão lá e mexem, porque elas não têm exatamente a dimensão do que acontece, né? Então, por mais que ela saiba hoje em dia já que aquele cemitério tem tantos anos, acho que a datação é uns 400 anos, alguma coisa assim, tem muita coisa para se fazer, que não é só tirar o enterramento e ver se é homem, se é mulher, se é criança, se é adulto, é também mostrar para todo mundo que aquele espaço que é do lado de casas, do lado de pessoas ali, era importante em determinada época, porque era um local de enterramento de pessoas que viveram ali. Então, tudo isso, ela tem que saber datar, ela tem que saber escavar, ela tem que saber colecionar, limpar, fazer o estudo biológico todo ali, né, da antropologia física, para saber e que tem muita coisa para saber, é incrível também, saber se questões de gênero, de idade e alimentação, e um monte de coisa que dá para saber quando a gente vai mexer numa pessoa, né, numa ossada, e todo o material que vem junto. Então, achei um cachimbo de cerâmica, achei um pedaço de sei lá o quê, e aí fazer todas essas relações. Então, assim, para datação, para tipo de material, o arqueólogo tem que ser multitudo. Se ele não conseguir ter todas essas ajudas de outras áreas, ele se aprimora um pouco sozinho, mas é um trabalho muito grande, de muito tempo, de muitas coleções, de muitas publicações. A gente está sempre descobrindo alguma coisa nova, a gente está sempre gerando novos entendimentos daquele local, e a gente ainda tem que falar com as pessoas e dizer, não, é importante sim, gente, saber, né, assim, não mexe lá não, ou então, né, e ainda convencer os grandes empreendimentos que é importante, que não é para você tratorar o negócio só para botar alguma coisa, que precisa trabalhar direitinho esses conhecimentos, assim, e Nossa. É complicado. Esqueci como é que fala a palavra. Extroverter, talvez, publicar, publicizar, enfim, né, e ensinar. Então, isso é um desafio gigantesco, assim, que acho que, sei lá, eu vou ficando mais velho, eu vou entendendo, vou dando mais valor para essas questões históricas, né? Acho que a gente começa a entender porque que pessoas mais velhas gostam de ir em museu e tudo mais, mas como trazer isso para o público em geral, assim, é algo muito difícil, muito difícil. É um problema de base, né, Caio? É um problema da educação mesmo. Eu sou mais velha que vocês, então eu não sei assim exatamente se na escola, quando eu estudava em São Paulo, eu vivo falando isso para os alunos em sala de aula, porque hoje conversar com os jovens é difícil também. Sim. Então eu conto para eles assim que, tipo, na minha época de escola, que a gente tinha as aulas de história, se falava, né, um pouco o livro didático que privilegiava essas grandes histórias, assim como lá no Renascimento, né, a Grécia, e a gente sempre pega a nossa pré-história muito rapidamente, assim, se fala muito rapidamente de algumas coisas. Eu me lembro que a gente via isso na sala de aula, mas os passeios, eles eram para outras coisas. Eles não eram, por exemplo, para levar a gente sempre num museu ou sempre num sítio arqueológico. Eu não me lembro, eu fui em museu muito pouco quando eu era estudante. Eu ia para o Play Center, que nem existe hoje, né? Então eu não sei se quando vocês estavam na escola, vocês tinham oportunidade de também conhecer e criar um hábito de cultura, Exato. que daí é mais do que só a educação. É cultural você ir num local e conhecer um pouco daquilo, sabe? Ir num museu e ver o que significa aquela coleção também.
Então a gente, pelo menos na minha formação, foi bem mais ou menos. Eu fui em alguns lugares, mas também depende muito da disciplina, depende do professor, depende de uma série de coisas. Então a gente sabe que é difícil, né? E parece que, assim, como você disse, né, a gente vai ficando um pouco mais velho, um pouco mais maduro, a gente começa a trabalhar com as nossas memórias, com as nossas Isso. coisas. E aí a gente começa a dar um pouco de valor para as coisas mais no geral, né? Tinha um projeto lá na Universidade Federal de Pelotas, que é onde eu atuo hoje, que era do curso de Memória e Patrimônio. E era um projeto incrível, assim, que eu achava que eles faziam, que chamava Museu das Coisas Banais, porque é um curso de museologia, né, de memória e tal. Então eles falavam sobre as nossas coisas, a nossa arqueologia, né, no fim das contas, as nossas fotografias, o que traz para a nossa memória uma coisa de infância, um brinquedo, alguma coisa. A arqueologia é isso, é mexer nas coisas do passado, então é uma memória que se materializou. Então, um vaso, ele é um vaso, mas ele pode ser outra coisa, né? Ele pode ser uma coleção, ele pode ser uma urna funerária, ele pode ser o lugar que você vai usar para comer, né? Então, esses significados das coisas, que é purinho da arqueologia, que é o mote da arqueologia, é o que a gente faz no nosso cotidiano. Só que passar isso, essa informação, na maneira como a nossa educação ela é montada, na questão mesmo de horas de aula, qual a disciplina, quem que vai falar disso, como que a gente vai tirar o aluno de sala de aula e levar para algum lugar com importância e tal, acaba fazendo a gente achar que a área, né, a história, a arqueologia, essas coisas que mexem com o passado, ou são muito chatas, ou são coisas de velho, ou não tem espaço mesmo para comentar, porque hoje em dia é tudo, né, a tecnologia, o futuro e tá. Então a gente tem um embate mesmo aí que é complicado de resolver. Mas quando a gente consegue é muito interessante, porque todo mundo tem memória, todo mundo tem troços e trecos e coleções, e tudo a gente faz isso desde sempre, né? O ser humano, na história da humanidade que a gente conseguiu reconstruir, ou reconstruir é uma palavra também complicada, mas que a gente conseguiu, né, supor e criar e entender, a gente vê que as coleções elas estão aí, a gente guarda coisinhas, a gente tem isso dentro da gente, né? O ser humano ele funciona por memória e repetição e essas coisas. Então é só a gente aprender a falar mais com o público, né? De uma maneira, não sei, porque toda vez muda, né? Toda vez muda, dependendo do que está acontecendo no mundo, a gente tem que. Mas tem que mostrar que o negócio é interessante, que é importante, que preservação ela é importante, né? De tudo, assim, tanto das coisas, quanto das pessoas, quanto das memórias e assim por diante. E, Carol, agora já indo mais para a sua experiência com o trabalho da Grécia Antiga, né, na análise de cerâmica da Grécia Antiga, eu queria saber contigo como é que foi esse processo de acesso aos materiais de lá, se você teve que ir para a Grécia, ou se são disponibilizadas muitas coisas hoje online, ou é algo que, né, ou, enfim, sendo brasileiro, estando aqui no Brasil, tem uma certa barreira para adentrar esse universo de acesso a materiais. A gente lembra bastante do Walter Neves também comentando em aula, falando que, cara, você tem que, se você não tem algo para trocar com laboratórios de fora, você é o último da fila para estudar qualquer tipo de material, né? Como é que foi para você na questão da cerâmica da Grécia Antiga e quanto mudou disso também até hoje? Tá. Eu comentei, né, que eu tive aquela sorte de encontrar a professora no segundo ano lá, que tinha feito esse trajeto da história para arqueologia, e ela era arqueóloga clássica, né? Ela fez a mesma, quer dizer, eu fiz, né, a mesma trajetória dela. Ela tinha feito história na Unicamp e foi para USP fazer lá no museu arqueologia clássica, e ela trabalhou com moeda na época, né? E a gente tem no Brasil algumas coleções assim de moeda antiga, tem aqui no museu da USP, tem no Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro e tinha, né, no Museu Nacional do Rio de Janeiro, aquele que nós perdemos muita coisa ali, né? Então a gente tinha algumas coleções, algumas coisinhas de referência no Brasil, alguma bibliografia e tal. Eu, desde o começo, fui trabalhar com a cerâmica, muito por causa dessa professora também, a professora Maria Celeste Fachin, que falou para mim, você não quer estudar vaso? Eu falei, que legal, vou.
porque eu não sabia o que eu queria fazer, então eu fui. E aí a gente tinha algumas coleções também aqui no Brasil, coleções relativamente pequenas, com alguns materiais muito, muito específicos, assim, né? E a gente poderia trabalhar com esses materiais também no ponto de vista mesmo de coleção interna, ou como que se constituiu a coleção e etc., ou bibliograficamente, porque a gente tinha alguns catálogos, algumas coisas, tudo bibliografia, gente. Na minha época de pós-graduação, eu entrava na biblioteca e eu pegava livro, que é uma coisa que hoje, assim, para a gente falar para um aluno fazer, não é, né? Então era muito legal, adorava sentar na biblioteca, ficar espirrando, né? Pegar aquele bando de livro empoeirado e tudo. E aí, assim, eu tenho que pontuar também que eu tive muita sorte na minha formação. O período em que eu fiz, né, a pós-graduação, foi um período de muita, como é que a gente fala, muita riqueza, vamos dizer, na educação superior e na pós-graduação, que a gente tinha muito fomento, né? As agências de fomento estavam bombando ali no comecinho dos anos 2000 até por volta de 2010. Então, não era difícil a gente ver o pessoal com bolsa, com possibilidades de ter bolsa no país ou fora, fazer estágios fora e etc. Quem trabalha com arqueologia que não é feita no Brasil, né, arqueologia brasileira, vamos chamar assim, precisa, de certa forma, sair do país para ir trabalhar, né, com material. E mesmo os arqueólogos que trabalham com, por exemplo, a história, como o professor Walter Neves falou, assim, também, né, porque a gente precisa conversar com as pessoas, eles estão desenvolvendo coisas interessantes para a nossa arqueologia fora, para a gente trazer modelos e assim por diante. Mas trabalhando com Grécia, particularmente, que foi a minha escolha lá desde o começo, em algum momento eu iria precisar ir para lá, porque a gente também não tinha tanta coisa assim. Eu não trabalhava com o acervo do museu em que eu estudava. Eu trabalhava com uma coleção de material cerâmico, de vasos cerâmicos, que estavam espalhados pelo mundo. Tinha um catálogo, um grande catálogo lá de um autor dos anos 70, né, que tinha feito os estudos com uma quantidade gigante de vasos gregos, e aí ele fazia todos os estudos da forma, da iconografia, qual o nome possível do pintor e assim por diante, e eu trabalhava com um recorte ali, escolhi algumas coisas para estudar isso lá no mestrado. Então eu comecei estudando com catálogo, né, vendo as publicações. O autor era dos anos 70 e as publicações também, então a gente já tinha uma série de problemas para enxergar esse material. São fotos, imaginem catálogos assim gigantescos, né, uns catatal assim desse tamanho, e com fotografias em branco e preto, fotografias pequenininhas, porque parece álbum de figurinha mesmo, porque é muito caro publicar também com cores, com fotos incríveis e etc. Então a gente trabalhava com esse material que o museu tinha, porque aí a biblioteca trazia algumas coisas, e a gente perde muita coisa olhando isso, né? A gente perde a dimensão, a gente perde o volume, a gente não tem ideia do que é aquilo que a gente está vendo nos álbuns de figurinha, né? Estou olhando nós três aqui do ladinho, é exatamente isso, é esse tamanho. Então, assim, eu perdi a altura de vocês, o volume, eu não sei se a cor tá boa ou não. Então, é complicado trabalhar com bibliografia. Aí, eu trabalhava com... para facilitar a vida, vamos dizer, eu trabalhava com Magna Grécia, eu trabalhava com o sul da Itália e a Sicília, que são grandes colônias que os gregos fundaram, são locais em que tem grandes colônias que os gregos fundaram ali no século IV, né, final do século V, século IV. Então, eu estava com uma coleção, olha que doideira, né, gente, quando você vai falando, você vai vendo, uma coleção de vasos que são gregos, mas que estão na Itália, eles são de tradição grega, porque os gregos foram para lá conquistar território e levaram o seu conhecimento daquele material para continuar fazendo, porque esses vasos, eles têm usos, né, a gente usa para, eles, mas é como se fossem os copos, pratos e etc. Só que a gente estudava muitos que são muito decorados, e esses, talvez, a função deles não seja essa primária de ser o copo, o vaso, o copo, o prato, e assim por diante. Então, eles têm outras funcionalidades, né, que a gente vê no ambiente funerário, que a gente vê como urna funerária, ou como acompanhamento do morto, ou depois até outras coisas, como coleçãozinha, como alguma coisa que sobra, ele fica no templo, que fica em outros contextos.
E aí eu estudava essa primeira coleção, estudei tantos vasos que deu para tirar daquele catálogo que seriam atribuídos, vamos dizer, né? Eles eram juntados, nossa, que palavra horrível, mas eles eram colocados em conjunto com um nome que é para classificar. São nomes, às vezes, que são pura fantasia. Então, é o pintor do não sei o que lá. E esse não sei o que lá pode ser um nome, pode ser uma parte da iconografia, pode ser o nome da coleção que ele está, né? Então, o pintor de Palermo, mas Palermo é uma cidade, então é porque é do Museu de Palermo que tinha esse vaso, que foi escavado não sei onde, aí você tem que percorrer toda a biografia do vaso, no fim das contas. E aí eu estudei essa coleção a partir, então, de fotografias, de bibliografia e tudo mais, mas eu nunca tinha visto um vaso na minha frente, né? Tinha no museu daqui de São Paulo, que eles tinham uma exposição. Então a gente até tinha contato com o material arqueológico, mas não eram os meus vasos, entre aspas. Eu me aproprio do meu material que eu estudei, tá? Então são os meus vasos, meu pintor, meu tudo. Então, né? Só para ficar claro que são meus. Mas a primeira vez, e isso é muito legal, e eu sempre falava isso em sala de aula também, os alunos achavam um barato, porque eu falava assim, sabe onde eu vi a primeira vez um vaso meu? Aí todo mundo, na Itália, não sei o que, eu falei, não, eu nunca tinha saído do país, assim. Eu vi no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, no Museu Nacional, tinha coleção gigantesca desses vasos que eu estudava, não eram os que eu estava estudando, mas era o da turminha, assim, da categoria, da tipologia. Porque quando a família real veio, né, a gente tinha a Teresa Cristina, que era uma grande colecionadora, né, ela foi para Nápoles, ela foi para Pompeia, eles compravam e trocavam material. E quando a família real vem para o Brasil e se funda ali aquele espaço de reis ali, né, de monarquia, esse material acaba ficando na constituição de coleção do Museu Nacional. Então a gente tinha ali até afresco de casas de Pompeia. Se vocês tiveram a oportunidade de ir para o Rio e ver, tinha essa coleção toda lá. E eu vi um dos meus vasos na minha frente pela primeira vez no Rio. E aí é incrível, porque sua cabeça explode, porque você vê aquelas fotografiazinhas, tem a escala, mas escala é uma reguinha ali que às vezes você não tem noção do que significa aquilo ali. E aí eu vi aquele negócio na minha frente, enorme, pesadão, porque a categoria era assim, né? Esse tipo de vaso era um vaso super pesadão, com um pé grande, muito grande, então ele tinha paredes mais grossas e tal. A cor dele, né? A gente lia. A cerâmica a cerâmica de Atenas, a cerâmica ateniense, que é a base para a tipologia para as outras produções, diz na bibliografia e o entendimento assim, ela tem uma quantidade de ferro muito grande. Então são vasos que ficam muito vermelhos e muito brilhantes quando eles são queimados. Se não está vermelho, né, alaranjado, não é ateniense porque o barro é de outro lugar. Aquilo é uma característica do barro que tem nas minas, né, de Atenas. Então, a importância da geologia, da geografia, da química e assim por diante. Porque só de você olhar aquele vaso laranjão brilhoso, você já pontua... Gente, o que aconteceu? Zeus, calma, Zeus. Uma paulada, velho. Nossa Senhora. Ele já pontua pra gente da onde esse material veio. Então, aquele negócio do estilo faz muito sentido aí. Porque só de você olhar a superfície do vaso, você já sabe que ele saiu da onde tem aquele barro que tem muito ferro. O barro que tem muito ferro é das minas de Atenas. Lá na Magna Grécia não tem tanto ferro, então o vaso, a cerâmica, né, no fim, ela queima e ela fica meio esverdeada, meio esbranquiçada, meio esverdeada. Então, quando você coloca um do lado do outro, você até vê que tem coisa parecida na forma, no desenho, mas são coisas muito diferentes. Então, é isso que você vai comparando e chega a até a localização, sem precisar necessariamente, né, fazer todo o estudo do barrinho daquele lugar. A gente já tem esse conhecimento que veio anteriormente. E aí eu estou no Rio de Janeiro passeando, daqui a pouco eu vejo esse vasão gigantesco, meio esverdeado, pesadão, como aqueles que eu estava estudando na época, que era de um local específico na Itália. Então, assim, você muda já toda a perspectiva do que é trabalhar, o que significa, então, todas essas características. Então, entendi, então, o que é o laranja, porque tinha um vasinho laranja ali do lado, e o que é esse. Entendi porque que o jeito de pintar é diferente. Entendi a dimensão, o que significa ter tanto vaso
E quanto tempo será que isso não levou para ser feito? Porque olha o tamanho desse troço, ele tem 40 centímetros, ele é gigantesco, ele é pesado, né? Um cara não vai carregar esse negócio o dia inteiro na mão, né? Então aquilo deve ter sido feito ali, por pessoas especializadas ali. Então aí você vai começando a construir uma série de entendimentos do porquê que um vaso que parece grego está fazendo no sul da Itália, nesse contexto. Será que foi um grego que fez, ou será que foi alguém que aprendeu? E nisso a gente está montando todo um esquema mesmo de cadeia operatória, de quem que é especialista, quem está fazendo, de onde ele saiu. Se a gente tem essa informação, a gente já começa a entender, nossa, como é que será que foi parar na sepultura de um cara, assim, esse cara, ele tinha grana para comprar esse negócio desse tamanho, ou foi ele que fez, ou como é que vai. Então a gente está criando, né, esses contextos todos, que já ultrapassou o vaso. Mas o fato da gente tridimensionalizar o objeto é fundamental, porque a gente pode falar tudo isso, um material de 40 centímetros que pesa 2 quilos, que não sei o quê, mas essa materialidade a gente não consegue entender. Quando eu fui para o doutorado, eu mudei o meu contexto, né? Eu mudei um pouco a área que eu fui trabalhar, eu fui trabalhar com uma produção de Atenas, e aí, por questões mesmo de ter bolsa, ter possibilidades, né? Naquela época a gente tinha os programas tanto de pesquisa sanduíche, né? Doutorado sanduíche, que você faz um período todo, ou estágios, e eu tive a oportunidade de poder ir para a Grécia, que era o meu local de estudo, o meu local de objeto mesmo, mas eu não tinha uma escavação para trabalhar com aquele material. Eu ia trabalhar nos museus, porque esse material está todinho no museu também. Então a gente tem alguns que ficam nas exposições, né? A gente anda pelos museus e vê um vaso, é o que menos, assim, sei lá, é o material que mais tem, então o povo põe um monte e você vê um monte de coisa, só que metade desse material está na reserva técnica, eles põem os mais bonitos, a gente ainda continua meio do século XIX, assim, o mais bonito, o mais inteiro na exposição. Mas já era alguma coisa, eu já ia ver um material meio que contextualizado na própria Grécia, né, e eu tive a possibilidade de pedir autorização também para estudar os vasos da coleção que eu estava estudando naquele momento. O que foi interessante é que daí lá no Museu de Arqueologia, a minha orientadora, a professora Raiganush Sarian, ela era uma das arqueólogas, assim, ela é ceramóloga, né, especialista em cerâmica, então, e ela já tinha trabalhado na Grécia, fez a formação toda dela na França, na Grécia, trabalhando esse material. Então ela tinha uma ligação com a Escola Francesa de Atenas. E aí ela tinha, né, um projeto de escavação, e aí ela meio que colocou alguns alunos para trabalharem com ela, primeiro com bibliografia, fotografia de material, e aí depois ela retomou os trabalhos de escavação. E eu entrei no grupo, né, nessa época, então foi no ano de 2004, eu estava no começo do doutorado, eu acabei indo pelo projeto dela para escavar na Grécia, e aí eu pedi autorização para estudar o meu material, que não tinha a ver com a escavação, é um material já escavado, colecionado, publicado, tudo mais, em vários museus ali que tinha na cidade, tanto de Atenas, em Corinto, ali na Grécia mesmo. E a gente foi escavar Delos, que é uma ilha, né, que, se vocês se lembram lá, né, nas aulas de história, da Liga de Delos, etc., aquela ilha religiosa que reunia por determinados momentos os gregos nessas festividades. Ela trabalhava com um templo, a gente então foi estudar o material que estava sendo escavado daquele templo, e no museu tinha 2 vasos meus. Então foi a primeira vez que eu vi o vaso que eu estava estudando de fato, né, assim, que estava na minha coleção, que estava no catálogo, que fazia parte do meu trabalho. E aí eu fiz algumas viagenzinhas dentro da Grécia para ver outros materiais colecionados em outros museus, e aí eu consegui, então, começar a juntar um pouco mais de informações sobre os quase 400 vasos que era o meu recorte naquele período, né. Só que está tudo espalhado, né? A gente tem um monte de material lá nos Estados Unidos, tem um monte de material em vários países da Europa, tem material meu, né, do meu doutorado até no Havaí, né? Aí eu achava super legal, super queria ir fazer uma pesquisa no Havaí, mas não deu. Mas muita coisa ali na França, nos museus da Grécia, nos museus da Itália e tal. Então eu tive a oportunidade de começar a buscar esse material, né, ir atrás, fazer as minhas próprias fotografias.
os meus desenhos, a minha própria classificação, que começou com um trabalho bibliográfico, e aí depois virou um trabalho do material mesmo, né? Começar meio que refazer os caminhos daqueles autores que já tinham resolvido tudo lá nos anos 70. E aí eu comecei a ter essa oportunidade. E aí a gente tinha, até ali, meados dos 2000, assim, 2010, 2000, até uns 2012, assim, a gente ainda conseguia fazer um pouco dessas viagens, ainda tinha bolsas que possibilitavam sair mais, né? Hoje em dia está um pouco mais restrito, mas existem ainda, né? Eu tenho uma orientanda no doutorado hoje lá na UFPEL que teve a oportunidade de fazer o sanduíche no Reino Unido. Ela não trabalha com vaso, ela trabalha com Império Romano, mas ela trabalha com estátua, trabalha com moeda, e ela conseguiu uma bolsa de pesquisa, né, de doutorado, e foi ver o material, então, que ela estava trabalhando também, né, muita coisa que ela estudou também por catálogo, ela pôde ir lá e ver na frente dela o que é uma estátua da cabecinha, né, da imperatriz que ela estuda, como é que são as moedas em que está cunhada a cabecinha da imperatriz também, assim. Então isso muda muito o nosso entendimento, né, do que a materialidade também traz, que não é só a gente saber pela documentação escrita que existe a divindade tal, que tem a imagem assim, assim, assado, a gente vê de certa forma. A cultura material, ela acaba sendo, né, como a gente às vezes fala, assim, uma documentação primária também, né, porque ela é feita pelas pessoas, para as pessoas verem. Então, a gente tem contato com um pouco também de, assim, entre trocentas mil aspas, né, mais do cotidiano, da realidade, porque aquilo tem um outro uso também. Quando a gente pensa na relação entre documentação escrita e documentação material, a gente sabe que a escrita não é dominada por todo mundo, mas mexer nos objetos, por mais especializado que você tenha que ser para fazer uma escultura, né, o talento, enfim, é mais próximo, porque você mexe naquilo também, aquilo está mais próximo de você de certa maneira. Então, ver o objeto e tridimensionalizar isso na tua frente muda, inclusive, a sua compreensão do que aquele objeto é. Nem que ele fosse um objeto de ficar paradinho em algum lugar, mas você entende um pouco mais o funcionamento, toda a necessidade que um artesão, enfim, ou quem está fazendo aquele objeto precisa pensar para que os outros observem o que está passando na cabeça dele, por exemplo, né? Como ele constrói aquele objeto, aquela imagem, assim por diante. Acho que dá uma ideia de contexto, né, até de tipo, essa coisa de você imaginar aquele objeto naquele contexto. E tem coisas, apesar de ter uma distância cultural óbvia entre as experiências, mas ainda tem uma relação humana com aquilo, Sim. Né, em comum. A gente tem diferenças culturais, mas a gente tem muita coisa em comum também, Sim. enquanto espécie, né? Então, às vezes, aquilo ajuda, inclusive, até numa hipótese, até de elaborar uma hipótese, elaborar alguma coisa, né? Uma perspectiva diferente que ali na fotinho realmente não é a mesma coisa. Fica né? muito limitado, a gente fica dependendo muito da visão daquele autor que publicou. E aí você está estudando o contexto dele. A gente está estudando o nosso contexto, né? Quando a gente está olhando para o antigo, quando a gente está olhando, seja a história antiga, seja a arqueologia, a gente está respondendo os nossos problemas. A gente construiu uma Grécia, uma Roma, uma pré-história brasileira e etc. A partir desse material. Não quer dizer que a gente está criando, inventando simplesmente qualquer coisa, senão a gente entra naquela coisa lá, né, bem terapêutica, assim, de imaginar que tudo é uma grande construção, tudo é a gente que está criando e etc. Então, para não esvaziar completamente as disciplinas, porque elas têm, né, a sua base, ela tem os seus métodos, as suas teorias, a gente tem que entender que esses documentos, eles estão falando sobre uma época, mas eles estão falando sobre a nossa época também. Então, por exemplo, eu dei o exemplo dessa minha aluna que foi estudar Imperatriz lá fora, né? Por que ela está estudando Imperatriz? Porque ela é uma pesquisadora, ela é uma mulher, que está querendo entender a agência das mulheres em um período em que a documentação escrita fala muito pouco sobre elas. Né? Por quê? Porque foi escrita por homem, porque são recortes, esses recortes, né, o que sobrou daquela documentação escrita, que foi passando ao longo do tempo até chegar hoje na gente, também passou por várias leituras, várias traduções, até ser traduzido para a língua portuguesa, já passou por trocentas outras leituras e assim por diante. E a gente vê nessa documentação específica
mas em muitas outras também, que a figura feminina não está sendo tratada, né, com tanto destaque quanto algumas figuras importantes, né, por exemplo, na Roma Antiga, os imperadores. Então as mulheres elas estão sempre associadas a esses imperadores, mas elas fazem muita coisa também, elas não estão lá sentadas o dia inteiro esperando acontecer alguma coisa, elas são filhas de famílias importantes, elas são ricas, elas são interessadas, elas leem, elas escrevem, enfim, elas fazem uma série de coisas. Então ela quer fazer essa leitura sobre essas mulheres a partir também de outras categorias de documento. Então é importante ela ver também de perto, né, o que se tem ainda sobrando, né, e colecionar tudo isso, aí uma coleção particular da pesquisa dela, né, juntar todo esse material e tentar dialogar, e aí entender que o que, sei lá, o Cícero escreveu em um determinado documento tem a ver ou não com o que ela encontrou numa estátua, com o que ela encontrou numa moeda, com o que ela encontrou num registro epigráfico, né, algo escrito em algum lugar, que podia ser público ou privado, e assim por diante. E juntando tudo isso, começar a criar, então, uma imagem, um retrato, isso tudo também vai ter conceituação, tá? Mas assim, uma imagem dessa imperatriz, por exemplo, que ela tá estudando nesse momento. Ela aparece ali naquele registro dizendo que ela era proprietária de sei lá o quê, mas e o que mais? Ela é proprietária de um negócio e é isso, só isso que ela fez? É proprietária de alguma coisa? E aí daqui a pouco você vê que tem uma coleção enorme de moedas com a cunhagem ali, com o nome dela e a efígie, né, o rosto dela. Cunhar a moeda é uma coisa estatal, né, a moeda, o valor, essas coisas, é algo que é feito pelo governo, não é qualquer um que vai. E ela tem essa proeminência ali numa coleção de moedas, por exemplo, num conjunto. Então ela talvez ela seja mais importante do que ser dona de sei lá o que o cara falou numa linha quando ele estava fazendo a biografia do marido dela. Então, isso é algo que interessa a ela enquanto pesquisadora, enquanto mulher, enquanto cientista e etc. Né? Talvez não fosse interessante na Roma Antiga falar isso, ou a gente não sabe porque não chegou até a gente, mas para a gente agora é. E quando a gente está discutindo várias questões sobre a mulher, várias questões interseccionais dentro de estudos de gênero e tal. Então a gente está tentando responder alguma coisa que é uma problemática nossa, talvez a gente não veja na documentação, mas é algo que parte daqui. Então todo estudioso do passado está partindo dos seus problemas de agora, seja para tentar entender como é que a gente chegou até aqui, ou seja para tentar entender por que isso não foi falado anteriormente, qual era a importância ou a não importância de determinado problema, né? Então eu acho que isso é algo também interessante da gente falar das questões das humanidades, né? Que a gente cria os modelos, que a gente olha para o passado tentando entender como é que aquelas coisas aconteceram, mas muito partindo do que a gente já conhece, né? Existem uns registros que são muito claros, vamos dizer, em relação a algum contexto. Vamos pensar uma cidade que tem o seu registro, por exemplo, tem o registro de fundação, diz como é que as ruas são construídas, em direção a não sei o que lá, e quando você escava, você vê que aquilo tem um sentido mesmo, né? Essa parte toda está sendo bem descrita e você vê aquilo no contexto. Mas algumas coisas a gente não enxerga, a gente não vai conseguir ver. O objeto chega uma hora, ele se cala. Então o arqueólogo ele tenta chegar no máximo possível que o material vai falar para ele. Dali para frente, aí é coisa que a gente vai criando mesmo para cada vez mais tentar explicar de uma maneira satisfatória para a gente, né? E essas coisas elas vão mudando ao longo do tempo. Então, se antes era importante estudar o imperador, hoje é importante estudar a imperatriz também, né? Se ontem era importante a gente estudar os portugueses que chegaram, hoje a gente quer saber mais dos indígenas que estavam aqui, dos escravizados e assim por diante, porque são problemas nossos atuais, né? Então a gente já não quer mais discutir as coisas só pelo colonizador, a gente tem uma outra visão agora e a gente quer trazer isso o tempo todo. Então, dentro de um trabalho que pode ser limitado, às vezes, por todas essas coisas que a gente veio falando até agora, né, seja por fomento, seja porque não tem dinheiro para escavar, porque a empresa não sei o que lá, os problemas todos são esses nossos também que a gente precisa ver, né? Então, é bem...
tridimensionalização do objeto leva a gente a tridimensionalizar a vida, assim, entender que tem coisas muito legais que dá para a gente tentar trazer nas discussões também, né? No fim, a gente está na humanidade também, né? Nas ciências humanas. Sim. Legal, Carol. E, Carol, partindo talvez já para o final, como que funciona essa questão também da metodologia de atribuição? Principalmente por exemplo, se novas tecnologias como a inteligência artificial pode ajudar nesse processo de entender todos esses achados, né, em relação à arqueologia. A atribuição, ela é uma metodologia muito meio controversa, né, assim, num certo sentido, porque ela foi muito como é que eu digo? Muito inspirada, né, pelos estudiosos lá de belas artes, para achar, por exemplo, quadros muito interessantes na época ali a partir do Renascimento, para poder valorizar o material. Então, esse quadro foi pintado por, sei lá, Michelangelo. Então, aí você dá uma atribuição, por questões mesmo muito particulares dos elementos da pintura, o tipo de, falando de quadro aqui, né, mas o tipo de pintura, o tipo de tinta, o tipo disso, daquilo, o tema. Então, você acaba encontrando uma obra que não é a mais conhecida, você faz as comparações ali de detalhes, de certos detalhes daquela pintura com uma referência, você dá um nome àquilo, uma assinatura, se não existe essa assinatura, você dá um nome para aquilo e você valoriza esse material. Então, isso funcionou muito nesse período, né, dos quadros, de saber encontrar pinturas ou obras de arte de pintores muito famosos, para valorizar também esse produto reencontrado aí em alguma coleção, em alguma coisa. Aí a gente tem, a partir ali dos anos, vamos dizer, os anos 20, anos 30, um autor inglês que estudava os vasos gregos, né? Ele chamava John Beazley. E aí ele adaptou esse tipo de visão da arte, do material, né? Como você vê esses elementos todos para os vasos gregos. E aí ele começou a dar nomes. Existem algumas coisas que acontecem ali nos vasos que são bem particulares, não é a maioria, né, é uma quantidade relativamente pequena, que existe uma tal de uma assinatura, né, então está escrito em grego, tem umas formulazinhas que diz fulano me pintou ou fulano me fez, e aí o nomezinho. Mas isso é muito pouco, né, mas ele usou essa primeira ideia de assinatura para ir fazendo esse tipo de estudo. Então, se esse aqui está assinado por uma pessoa, uma personagem, e aí eu vou comparando, os outros materiais têm coisas muito parecidas, então talvez seja dele também. O mesmo princípio das comparações ali que se fazia com essas outras obras. Mas também existe um pouco que essa assinatura, ela também valoriza esse material, e se a gente for pensar que os vasos cerâmicos gregos por muito tempo foram importantíssimos para grandes coleções, para os colecionadores, o povo mesmo da política, os antiquaristas e etc., para fazer essas trocas, né, de obras de arte do passado, a gente entende que um pouco da atribuição funcionou também para valorizar esse material e promover vendas e etc., que eram liberadas anteriormente, que depois, quando se dá esse status de material arqueológico, não deveria mais fazer. Mas se você entrar no eBay hoje, você vai encontrar vaso antigo sendo vendido também. Enfim, né, existe legislação, existe tudo isso, mas acontece mesmo de a gente encontrar material sendo vendido por aí até hoje, né? E voltando à questão da cerâmica, como eu falei lá anteriormente, que tem muito, né? A cerâmica sobreviveu muito, então a gente tem muita coisa. Então, algumas escavações mesmo nem dão muita trela para algum material. Fica, tudo bem, vai, deixa, porque não é tão belo, não é tão importante, etc. Mas isso lá nos anos 20 era mais restrito, né? Então se conhecia alguns materiais ali, não era essa quantidade absurda, não tinha tanta escavação controlada assim. Então fazer esse tipo de trabalho era interessante mesmo para constituir as coleções, né? Para dizer, aqui tem o vaso do pintor, qual nome? Lá. Então vamos começar a catalogar. E aí virou um grande trabalho de descrição
e catalogação desse material. Então, alguns museus que têm obras do pintor tal, vai todo mundo lá olhar, porque é incrível, porque é muito bem feito, porque é super conhecido e etc. E aí essa metodologia ela foi sendo repetida por alguns outros autores para justamente fazer essas categorias aí. E que hoje para a gente é interessante, como eu comentei anteriormente, assim, ter esse conhecimento é mais fácil para a gente organizar o material. Mas, ao mesmo tempo, tem uma subjetividade gigante ali dos autores que fizeram isso também. Porque, como esse material é abundante, como esse material assim, foi muito trabalhado já, existiam algumas coisas que ficaram de lados antigamente. Então, por exemplo, essa comparação entre o mestre e o aprendiz, quem é o dono do ateliê e quem é só o pintor e etc. Então, assim, é meio confuso isso. Se você for num ateliê hoje em dia, você vê que as coisas operam de outras maneiras, né? Então, é muito controversa. A atribuição acabou sendo uma metodologia que muita gente não usa, não gosta, não acha que seja interessante que continue. Mas ela fez um favor muito grande para a gente em organizar esse material. Então, é basicamente você, por detalhes da decoração, por detalhes da forma, por detalhes do material, fazer coleções e dar um nome ali para esse autor, né? É uma maneira de você conhecer uma autoria. Facilita às vezes, complica outras, né? Mas é interessante do ponto de vista mesmo de organização e de catálogo. E entra nessa questão da cronologia lá novamente, que a gente falou. Então, para saber, por exemplo, em que local esse material pode ser colocado numa cronologia, dá para ver, e dá para ver, né? Assim, é uma questão mesmo de observar, é método mesmo de comparação e tudo mais. Então você acaba vendo que tem coisas muito parecidas que estão em determinado momento e daqui a pouco elas mudam. Então você já muda ou a época, ou a mão, ou o pintor e assim por diante. Mas eu acho interessante, assim, foi um trabalho que eu gostei muito de fazer lá no doutorado. E depois de um tempo, assim, eu também comecei a questionar. Eu achei muito legal na época que eu estava me formando e fazendo isso, que eu estudei dentro das escolas desses professores, né, desses autores, desse inglês principalmente. E em Oxford, ele era de Oxford, né? Então o pessoal de Oxford achava o máximo, assim, não, é realmente uma metodologia muito bacana. Só que na época dele mesmo, assim, o pessoal de Cambridge já achava que não era tão legal. Então essas escolas brigam meio que até hoje na discussão acadêmica, que tipo, aqui funciona, mas aqui a gente acha meio esquisito, não precisa fazer. Então, né, a briga científica, ela acontece ainda até hoje, assim. Mas do ponto de vista metodológico e desse aprendizado, de observação, de comparação, é um método que funciona e que é bem interessante. Mas eu não trabalho mais com isso desde ali do final do meu doutorado. Eu só acho bom ter esses nomes, porque daí a gente consegue mais rapidamente pontuar de onde veio, qual a data e etc., que pode ser revisto a qualquer momento também, né? Isso tá livre para discussão, mas que foi bem interessante de fazer naquela época, né? Assim, dentro do meu doutorado foi muito legal de fazer. E hoje em dia minhas preocupações em relação à cerâmica viraram outras, né? Inclusive mesmo essa relação de trabalho foi algo que eu já comecei a estudar lá no doutorado, mas que eu fui mexendo um pouco mais depois, né? Porque no doutorado eu trabalhei com uma coleção, assim, com um nome, né? Uma atribuição. O nome de um pintor, que é um nome fantasia, porque é o pintor de Gela. Gela é uma cidade na Sicília, e falando de um autor ateniense, então é uma doideira mesmo essa coisa do nome, de onde veio o material e tal. E é pintor de Gela porque tinha um monte de material que foi escavado em Gela e colecionado em Gela, né? Então, muito provavelmente são peças que foram importadas de Atenas para Gela, por causa daquilo que eu tinha comentado da química do barro, né? Então, aí tinha todo um estudo sobre a questão mesmo da produção, do consumo, das trocas mesmo, de venda e clientela e assim por diante. E a partir disso eu comecei a me interessar com o trabalho especializado dentro das olarias. Então, saber quem que está fazendo qual tipo de trabalho, que é um estudo que já tinha sido começado lá nos anos 80, mas demorou um pouco para as pessoas se importarem com o trabalhador braçal, né? Com aquele que vai para a mina de barro e cava aquilo, quem são essas pessoas, qual o tamanho dessas olarias, porque se tem essa quantidade gigante de vaso, né, e a gente só está falando do vaso, porque dentro de uma olaria
ainda faz outras peças menores, tipo estatuetinha, e material de construção também. Então, tijolo, telha, essas coisas também acontecem nesses contextos, né? Então, existem essas especializações. Então, tem pessoas que trabalham com determinadas coisas. É um tipo de trabalho que não aparece no registro escrito, não há importância de se falar de uma olaria, às vezes se fala, fulano que era dono tal da olaria, mas muito pouco no registro documental escrito mesmo, né? Então você só sabe pelo material, só sabe escavando locais de contexto de olaria, então fornos, locais que têm um espaço maior, próximo das minas de barro, né, de argila, próximo de onde tem água, mais perto da natureza e assim por diante. Então existem esses trabalhos, mas eles não eram tão populares assim, era mais legal saber o pintor da onde que fez o quê. E não tentar ver o pessoal mesmo, né, os braçais ali. Então eu comecei a trabalhar com as relações de trabalho depois, e aí, por fim, a presença das mulheres também na olaria, porque não é possível, né, que dentre tantas pessoas numa comunidade ali não tenha mulher nenhuma fazendo esse mesmo trabalho, sendo que a gente reconhece por trabalhos etnográficos e também por hoje em dia, que o trabalho de cerâmica é muito feminino há muito tempo, né? São mulheres que também produzem. Então, como que no contexto grego nenhuma mulher tem uma assinatura, nenhuma mulher aparece nesse registro? Então, a gente começou a trabalhar também com esse viés, assim, né? Da importância da mulher nessa produção também. Não é possível que elas não estivessem lá. Não é porque não aparecem nesses desenhozinhos que elas não estão. E lembrando que assim como a seleção da documentação escrita, da documentação material também. Inicialmente se guardavam os vasos inteiros, os cacos a gente não ligava, quebrava um pouquinho, deixa para lá. Então, hoje em dia a gente tem uma quantidade muito maior de material e a seleção às vezes é feita justamente porque tem muita coisa, então se pega aquelas que parecem mais interessantes. Então a gente perdeu muita informação de qualquer forma. Né? Então... E última pergunta, Carol, assim, a tecnologia, né, que o Bruno falou, tipo, vem ajudando nesse processo de, tipo, desde, por exemplo, a gente tem limites de identificação de padrões, né, seja ele, ou até por exemplo, escanear em 3D os cacos, todos os cacos, e você não precisa humanamente ir lá e montar. O computador mesmo vai lá e monta um negócio para você. Isso tem impactado a área ou é uma coisa ainda que está engatinhando, ou até mesmo na parte de identificação do artista, né, do artesão, enfim, coisas... Como é que está? Essa tecnologia tem impactado bem a área? Ou... Então, o impacto eu acho que fica mais na parte de divulgação do que no conhecimento mesmo acadêmico. Porque, assim, uma coisa que aconteceu há uns 10 anos atrás, foi que aqui também, né, eu continuei, depois que eu saí daqui de São Paulo, porque eu fui para Pelotas, eu fui trabalhar na Universidade Federal de Pelotas, abri um laboratório de estudo sobre a cerâmica. Mas a gente lá, né, assim, em São Paulo, às vezes, a gente tinha alguns problemas de financiamento e etc. Em Pelotas tinha mais ainda, porque é mais periférico, vamos dizer, para a minha área. Né? A gente não tinha tanto desenvolvimento no meu trabalho. Assim. Tem curso de arqueologia lá, mas algumas coisas que eles estavam fazendo também estavam meio incipientes, assim, por questões de verba e etc. E lá a arqueologia trabalha muito contexto local também. Então, a arqueologia clássica, que é a minha área, não tem no curso de arqueologia, por exemplo. Eu trabalho com arqueologia clássica dentro do curso de história. Mas na época eu tinha muito contato com alguns colegas aqui de São Paulo, e um laboratório de estudos sobre arqueologia romana teve projetos muito grandes, assim, que então teve muita grana, e eles conseguiram comprar as impressoras, né, 3D lá, com todo o material, toda a tecnologia que se podia para fazer esse tipo de estudo também, de escaneamento, depois tentar remontar materiais e etc. Era outro tipo de material, de outro contexto, mas o responsável na época, né, assim, o que fez o mestrado e o doutorado ali como um dos responsáveis das tecnologias ali dentro desse laboratório, o Alex Martiri, que é um colega meu que agora tá em Rio Grande, né, ele foi ser professor na Federal do Rio Grande,
que é do lado de Pelotas, ele que tinha essa coisa da cyberarqueologia, né? Ele meio que trouxe para o Brasil essas tecnologias que ele foi estudando para aqueles estudos em particular, e saía muito dali esses projetos de, vamos escanear, vamos fazer uma forma do material, vamos fazer a forma de não sei, outro tipo de objeto e tal, porque essa tecnologia estava muito, eu acho, ainda ligada ao pessoal ali, ou da física, ou de outras áreas, e não necessariamente dentro da arqueologia. Então, para a arqueologia no Brasil, na época, era esse laboratório, então, né, de arqueologia romana, provincial, inclusive, porque eles também trabalhavam o Império Romano em outras localidades, que começou a ter essa possibilidade de fazer isso, como você comentou, de escanear e tentar remontar e etc. Então, o Alex fez para a gente vários modelos de forma de vaso, já que a gente não tinha acervo, não tem ainda, né? Não tem um acervo de vaso grego lá em Pelotas, como tem no Museu de Arqueologia aqui em São Paulo. A gente fez uns modelozinhos de forma para poder dar as aulas, né, que a gente criou lá dentro do laboratório. E aí, isso tudo foi nesses últimos 10 anos aqui, essas coisas elas foram se modificando, os interesses e tal, e uma das coisas que foi muito desenvolvida, inclusive por esse grupo e por esse professor, é a questão das realidades virtuais, realidade aumentada e os jogos, né? A gente viu que esse interesse nesse passado, né, que a gente vê em filme, que a gente vê na HQ, que a gente vê nessas reconstruções que fazem para filmes, por exemplo, né, o 300, então pega aquele local e cria aquele ambiente e tal, foi muito para os jogos também. Então tem alguns jogos que acabam se especializando em antiguidades, a partir de mitologias e tal, uns recortes assim, mas que usam muito conhecimento científico. E aí a gente teve aquele jogo Assassin's Creed, que tem um jogo que é todo feito na Grécia, né, por exemplo, mas tem o do Egito, eu acho também, ou sei lá, os vikings, tem umas coisas assim. Então foram criados ambientes, fizeram a cidade de Atenas, ela tá ali naquele jogo, eu acho que tem outros locais também, mas eu me lembro de ter visto mais particularmente essa parte de Atenas, com todos os templos, com todos esses recortes, assim, de locais de culto, de locais de enterramento e de locais de cerâmica, por exemplo. Então, a gente vê que esses estudos que têm tantos anos, que já são tão tradicionais dentro da arqueologia grega, por exemplo, para cerâmica, foi utilizado para reconstituir um ambiente de produção de cerâmica dentro de um jogo que é de assassino que fica fazendo outras coisas, mas ele está contextualizado na Grécia Antiga. Então, a gente acaba vendo ali, tipo, uma representação de uma olaria, um pintor, está acontecendo tudo ali, né? Brigas e etc. E o povo da cerâmica, por exemplo, fazendo as coisas ali. Uma lojinha de brinquedo, uma coisa ou outra. Então, eu acho que a gente começou a passar. Eu não tenho estudo, eu não tenho leitura. Se a gente tem usado esses programas para a gente fazer enfim, para ter melhores resultados, por exemplo, a não ser banco de dados, essas coisas assim a gente usa muito, e muito para desenho também, para reconstituição, mas, por exemplo, para criar o ambiente de uma maneira que não seja tão lúdica, que seja mais científica. A gente tem isso dentro de alguns projetos, né, mas muito desse conhecimento vem da bibliografia e vem do trabalho prático da arqueologia da paisagem, assim por diante. Eu não sei se a gente tem exatamente uma reconstituição do ambiente que não seja para a gente ir lá e observar como seria aquele local, e menos para juntar os dados e fazer algum tipo de novidade pela tecnologia, né, sobre aquilo que a gente já conhece pelos métodos tradicionais, vamos chamar assim, né? Então, pelo estudo mesmo em si do local, do material, das publicações. Mas aí a gente tem essa publicização, que eu acho que é super fundamental, assim, também. Usar essas tecnologias para atingir um público que hoje já nasce com o celular na mão. Então, você põe uma criança para fazer o joguinho, ela já começa a ter uma dimensão maior, porque eu não vou chegar eu tenho um sobrinho de 12 anos, que uma vez há uns anos atrás, quando eu vim aqui, ele ficava me mostrando uns joguinhos que ele via no computador, e que é mais ou menos assim, né, parecido com esses de contexto de antiguidade.
isso para ele era mais interessante assistir e ver esse contexto do que eu falar, então vamos ler Pausanias agora, para você ver aonde que ele andou e como que ele descreve a cidade. Então, essa passagem para o que é mais fácil da gente visualizar. Porque ver só o objeto ou falar que está descrito é coisa para especialista mesmo, né? Para nerd que vai ficar lendo no laboratório, lá na biblioteca, mas não para o grande público. Então a gente vê que o uso dessas novas tecnologias estão cabendo muito bem para o cinema, para os jogos, né? Pelo menos na minha área, talvez outras estejam usando de uma maneira mais interessante. E a gente ficou muito nessa da reprodução dos objetos, justamente porque também é difícil, às vezes, a gente ter os objetos em mãos, né? Mesmo no exterior, às vezes são objetos muito, muito preciosos, vamos dizer, são únicos, então se faz uma série de cópias nesse material plástico, enfim, e se usa para dar aula, né? Com uma maneira mais de também fazer essa tridimensionalização do objeto, mas sem precisar pegar o objeto, que pode estar lá com seus problemas de, enfim, né, de conservação, às vezes você não pode mexer e etc. Então, para dar um jeito de deixar isso mais público, fazer as pessoas mexerem. Aqui no museu, inclusive, esse grupo teve uma exposição específica uns anos atrás, e foi muito interessante porque eles fizeram uma impressão de um dos vasos mais característicos que tem lá no museu, em aí 3D mesmo, né, um negócio para mexer assim para pessoas que têm problemas de visão, assim, para cego, entendeu? Tipo uma coisa assim para mexer num objeto. Então usaram essa tecnologia aí das impressões e tal para acessibilidade. Então é interessante. Então tem lá falando o que é, e a pessoa pode pegar e mexer, lamber, abraçar, fazer o que quiser, porque é uma cópia, coisa que não poderia fazer com o objeto original. Então, dessa maneira, eu acho que essa questão tecnológica a gente tem usado também nesse viés da educação, da publicização, de deixar as pessoas terem mais acesso a algo que ainda parece ser extremamente para algumas pessoas. A gente precisa mostrar para todo mundo, tudo bem, tem um especialista que vai escavar, estudar e etc., mas que isso é para todo mundo, que esse conhecimento feito dentro da universidade é para todo mundo lá e olhar. Você pode entrar lá e olhar a exposição, olhar o material, né? Que a gente tem maneiras, a gente tem os setores educativos dentro dos museus que fazem essa parte também. Então a gente tem tentado juntar mais uma vez essa interdisciplinaridade, né? A gente junta pedacinhos, caquinhos de conhecimento para fazer essa coisa maior que coloque a arqueologia, que coloque os estudos para a maior quantidade de pessoas conhecer um pouco o que é feito, afinal de contas, né? O que esse conhecimento que a gente elitizou, né, tanto no discurso, na verdade, é para todo mundo saber. Então, assim a gente tem usado aqui, mais para a questão mesmo de educação. Mas muito provavelmente deve ter gente que usa programas de contar isso, de fazer aquilo para juntar melhor as informações. Eu particularmente nunca fiz, sou péssima, inclusive na tecnologia, né? Assim, e não só péssima, como também eu não tenho os recursos, é caro, tem programas caros, né? Então eu uso muito banco de dados, usei muito banco de dados de uma maneira a facilitar o acesso desse material. Uma coisinha só, eu falei que eu falava pra caramba, mas uma coisa que foi muito interessante, embora, né, muito complicada, a pandemia. Graças à pandemia, a gente começou a ter mais acesso aos acervos dos museus, porque como você não podia mais entrar em museu nenhum, isso no mundo todo, os museus começaram a ter uma política mesmo de deixar abertos os registros que eles têm. Então, alguns museus que já são de maior acesso mesmo, tipo o Museu Britânico, o Louvre, que tem uma coleção enorme, que tem estudos há muito tempo, eles começaram a deixar tudo à disposição. Então, o acadêmico que pode entrar num banco de dados ali deles e pegar boas fotografias e pegar boas análises e etc., ou quem não tem nada a ver com o trabalho acadêmico, mas quer passear no museu. A gente não vai poder ir lá na França, mas a gente entra no Museu do Louvre e passeia pelos corredores. Então, esse uso da tecnologia foi muito interessante, né, de poder deixar mais acessível de verdade acervos que a maior parte das pessoas não vai conseguir ver, porque tem que ir até lá, é muito caro e etc.
Então, nesse sentido, foi uma boa coisa ter a pandemia. Muita coisa que a gente nem sabia que podia estar em tal lugar, a gente consegue hoje em dia com muito mais facilidade, porque também forçou um pouco alguns museus e instituições liberarem de maneira gratuita, né? Porque às vezes, para você ter o direito de imagem de algum objeto que você vai estudar, às vezes você paga e paga caro, né? E paga em libra, paga em euro, paga em dólar. Então isso agora facilitou, porque eles deixaram meio que aberto para quem precisar usar, né? Então essa vida internética também fez isso, fez uma mudança também um pouco na cabeça das pessoas em relação ao público e à utilização, sem precisar bancar, né? Com muito dinheiro. Então, legal, Carol. Massa. Massa. Interessante. A área é muito rica, muito ampla. Sem dúvida. É muita coisa, né, que dá para todo mundo dar um pitaco, fazer ali, porque é importante, cara, assim, que as pessoas saibam que é só conhecimento, né? Não é meu, o trabalho não é meu, o lugar não é meu, a escavação não é minha. Então, que é importante a gente saber que isso é nosso e que faz parte, inclusive, da nossa visão de mundo, da nossa identidade e assim por diante. Isso que eu estou falando de Grécia, tá? Porque quando eu me especializei em Grécia e eu tive essas oportunidades de estudar lá fora, eu ouvia do francês: mas o que você está fazendo aqui? Você é brasileira, para que você estuda a Grécia? E até que a gente perdeu a vergonha e virou e falou assim: tá, mas você é francês, você também não é grego, o que você está fazendo aqui? Então, assim, só que a gente é latino, então ainda tem outro nível, né, de estranhamento, assim. Mas é importante que as pessoas saibam que tem acesso, que você quer saber da Grécia ou quer saber de Cotia, tá tudo certo, você pode ter acesso a tudo isso e é importante que a ciência se lembre disso, né? Que isso tem que se extroverter para todo mundo. Beleza. Obrigadão, Carol, pela conversa. Acho que a gente conseguiu cobrir bastante tópico e agradecer mais uma vez aí pela participação e compartilhar seus conhecimentos aí, e toda a sua experiência na área, que não é pouca. Eu agradeço a oportunidade. Desculpa falar tanto, mas aí vocês veem aí o que é esse falatório. Falar mesmo. Mas eu agradeço muito mesmo o convite. O projeto de vocês, assim, é muito legal. Eu vi alguns temas ali que são bem interessantes para mim, assim, também particularmente. Então é bem legal mesmo. Vamos divulgar mais aí, crescer. Boa sorte para vocês aí com o trabalho remoto online também. Porque é isso mesmo que a gente precisa fazer. Precisa mostrar para o pessoal. Obrigada mesmo. Valeu, Carol. Muito obrigado. É isso aí. Valeu, gente. Obrigado por ouvir esse episódio até o final. Se você gosta do nosso trabalho, não deixe de contribuir financeiramente com ele através do nosso Apoia-se. Você encontra o link na descrição do episódio. Tornando-se apoiador, você saberá de antemão quem são os nossos próximos entrevistados e poderá enviar suas perguntas, além de poder sugerir temas e pessoas para entrevistarmos.